Olá, bom dia. São 8 horas e 16 minutos, sexta-feira, 4 de março. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. Um possível acordo para a delação premiada entre a Procuradoria-Geral da República e o senador Delcídio do Amaral movimentou políticos em Brasília nesta quinta-feira. A reportagem foi publicada pela revista Isto É. A revista ganhou destaque no plenário do Senado. Os parlamentares se revezaram na tribuna para falar das consequências da possível delação. O senador Delcídio do Amaral tem interesse em que as suas declarações, as declarações constantes da sua delação, sejam declarações verazes, incontestáveis, suscetíveis de provas inequívocas. E por que teria Delcídio do Amaral esse interesse? Porque a delação premiada é um instituto previsto na legislação brasileira que somente beneficia quem a faz se as suas declarações tiverem fundamento na realidade dos fatos. As denúncias que estão veiculadas na revista Isto É, que merecem uma investigação e que merece um posicionamento, porque a denúncia é de envolvimento das mais altas autoridades da República Brasileira. O senador Delcídio do Amaral foi preso no final do ano passado, acusado de interferir na investigação Lava Jato. Solto no dia 19 de fevereiro, ele negou um possível acordo de delação premiada. A senadora Gleisi Hoffmann também foi ao plenário e comentou a reportagem. Depois pediu cautela para avaliar a situação. Nós temos que ter muita tranquilidade e muita calma em relação a isso. Primeiro porque nós não sabemos se de fato essa delação houve. Se houve, se será homologada. E em sendo homologada, se tudo que consta nela de fato é real. Nós já tivemos muitas idas e vindas nessa situação da prisão do senador Delcídio. A começar por uma decisão inconstitucional do Senado. Depois, muita fofoca sobre que ele faria uma delação, ele próprio mandou desmentir. Depois, fofocas de que ele iria também fazer acusações aos seus pares. Aí recebemos uma carta em nosso gabinete, todos os senadores, dizendo que não era verdade, que isso não iria acontecer. Agora, com a soltura também, até inesperada, primeiro era inesperada a prisão, depois inesperada a soltura, aí, de novo, volta-se à baila de que ele fez uma delação, saiu da prisão dizendo que não. Então, eu acho que nós entramos numa ebulição política em razão disso, que não faz bem ao país. Senadores e deputados da oposição se reuniram. Caso a delação seja confirmada e homologada, eles já sabem o que fazer. Essas informações precisam ser confirmadas, mas as oposições se reuniram hoje e tomamos a decisão de pedir o aditamento dessas novas informações à peça de impeachment que aqui tramita. Vamos solicitar também ao TSE o compartilhamento dessas informações, vamos dar ciência formalmente ao TSE dessas informações para que ele também possa aprofundar nas investigações da sua consistência, da sua veracidade. Mas o fato concreto é que o Brasil hoje está frente ao momento mais grave dessas denúncias. No início da noite, a Presidência da República divulgou uma nota à imprensa. Nela, a presidente Dilma afirma que o seu governo se pauta pelo fortalecimento das instituições de Estado, pelo respeito aos direitos individuais e pelo combate à corrupção. A presidente afirma: repudiamos em nome do Estado Democrático de Direito o uso abusivo de vazamentos como arma política. Esses expedientes não contribuem para a estabilidade do país. Os vazamentos apócrifos, seletivos e ilegais devem ser repudiados e ter sua origem rigorosamente apurada, já que ferem a lei, a justiça e a verdade. Também em nota, o senador Delcídio do Amaral não confirmou o conteúdo divulgado na reportagem da revista Isto É. Ele disse desconhecer a origem ou a autenticidade dos documentos citados no texto. Ele também afirma que não foi procurado pela reportagem para confirmar qualquer informação. Apesar disso, em nenhum ponto da nota ele desmente a delação premiada. Se o acordo entre a Justiça e o senador for confirmado, isso pode trazer consequências aqui no Conselho de Ética ao mandato de Delcídio do Amaral.
Trabalhar em cima de expectativa e de coisas que não estão concretizadas é muito difícil fazer juízo. Mas uma delação é um réu confesso. E réu confesso. Está na pauta do plenário e tem prioridade de votação a medida provisória 693. A MP isenta de tributos federais as distribuidoras de energia elétrica para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Entre os tributos abatidos estão o imposto de renda retido na fonte, a CID Combustíveis, o imposto sobre produtos industrializados, a COFINS Importação, o PIS/PASEP Importação, o adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante e o imposto de importação. As isenções valem para as distribuidoras de energia que vão atuar no Rio de Janeiro e na cidade sede do futebol, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo. O benefício inclui os gastos com energia nas obras, prestação de serviços, compra e aluguel de máquinas, equipamentos e materiais. A MP também elimina a taxa de fiscalização de produtos controlados pelo Exército, cobrada sobre armamentos, munições e fogos de artifício. A isenção beneficia atletas, comitês olímpicos, federações e empresas responsáveis pelos jogos e eventos teste. A medida provisória tem que ser aprovada até terça-feira, 8 de março, para não perder a validade. A comissão mista, e confirmado pelo plenário da Câmara, ela cria mais uma isenção. Até 2022, essa não estava no texto original da medida provisória, então até 2022 vai ser isento o imposto de importação e o IPI, na entrada de material e equipamento para atletas, para treinamento e competição no Brasil. O texto original da medida provisória também estendia o porte de armas para auditores e analistas da Receita Federal. Esse item foi rejeitado pelo plenário da Câmara. Nos próximos dias, a presidente Dilma Rousseff pode sancionar o marco legal da primeira infância. Se não houver vetos à proposta de lei que o Senado e a Câmara aprovaram, a licença paternidade vai aumentar de 5 para 20 dias, mas só para empresas que aderirem a um programa do governo. Isabela nasceu no dia 5 de janeiro, antes da nova lei. Para ficar mais tempo em casa com a filha recém-nascida, Eduardo Neto precisou combinar os 5 dias de licença paternidade com as férias. Nós temos que marcar as férias com muita antecedência, E eu consegui, fazendo os cálculos estabelecidos pelo pediatra e a previsão do parto, que minha filha nascesse 4 dias úteis antes das minhas férias. Então, se eu conseguir não perder a minha licença, que se ela tivesse nascido durante minhas férias, eu perderia, Para ele, o pai precisa estar em casa nas primeiras semanas. No começo, você tem a amamentação, que é uma fase difícil de adaptação para a mãe e para a criança, A criança é muito frágil ainda, então necessita da nossa atenção muito mais, nesses primeiros dias. Então, nos 30 dias, você já está com uma criança que já se amamenta direitinho, a mãe já aprendeu a amamentar. Então, assim, a criança já está mais estável, digamos assim, e facilita mais para a mãe e para o pai, O aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias faz parte do marco legal da primeira infância, que o Senado aprovou. Além dos dias a mais de licença, o pai terá 2 folgas para acompanhar a mulher ainda grávida e, a cada ano, 1 dia para tratar de assuntos relacionados ao filho de até 6 anos de idade. Terão direito aos dias a mais os funcionários que trabalham para as chamadas empresas cidadãs. O programa foi criado em 2008 e já tem quase 19 mil empresas cadastradas. Isso não vai onerar a empresa. Esse custo da licença será equacionado através exatamente da renúncia fiscal. Hoje, às 3 da tarde, a comissão de juristas responsável por propor anteprojetos de lei de desburocratização do Brasil tem reunião para discutir matérias. O colegiado é formado por 16 juristas e tem como relator o ministro José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ficamos por aqui. Está marcada para as 9 horas a sessão não deliberativa do Senado desta sexta-feira, destinada a discurso dos parlamentares. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.